pessoal, tudo bem com vocês? Prontos aí, preparados para mais uma aula, mais um encontro, né? Então seja muito, mas muito bem-vindo à nossa aula de hoje, né? Hoje já é, que dia? Quinta-feira, dia 14 de agosto, né? E nós vamos dar continuidade ao caderno 6. Muito bem, seja muito bem-vindo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que me assiste agora, tá bom? Nessa aula de hoje, que tá cheia de coisa e a professora vai explicar, dar sequência aí ao caderno 6. Mas antes, como eu havia prometido na última aula de terça-feira, que eu não contei história, porque tinha um monte de correção para fazer, e aí o vídeo ia ficar muito longo. E aí hoje eu separei, né, um conto de fadas bem legal, que eu gosto bastante. Aqui, ó, tá nas minhas mãos já. Ó, que eu vou ler para vocês. O Gato de Botas. Que legal, hein? Olha que bonita a capa dele, né? Esse livro é da minha filha. E aí agora eu tô utilizando aqui com vocês. Ainda bem que eu tenho bastante, tem um acervo até que bacaninha aí sobre conto de fadas, né? Que é o nosso tema, né? Relembrando com vocês, porque toda aula eu vou estar falando isso, porque vocês precisam gravar isso na mente de vocês, para vocês lembrarem, tá? O que é o conto de fada, né? O conto de fada, os contos, eles são gêneros textuais, né? Conto de fadas é um mundo habitado por seres maravilhosos, né? Fadas, magos, bruxas, anões, gigantes, gênios, princesas, animais falantes e etc, muito mais, né? Tudo que acontece nele, por mais estranho que possa aparecer, é cercado de encantamento e magia, né? Então você precisa, né, como eu já expliquei na nossa primeira aula, que eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar com esse gênero, que é o dos contos de fada. E vocês iam falar para mim, mas professora, a gente já conhece conto de fada, a gente tá careca de saber, né? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Eu sei que vocês conhecem. Eu já sei que vocês conhecem a história, né? Também conheço, desde que eu tenho aí 5 anos de idade. Eu também conheço esses 4, sei lá, nem sei, né? Que eu sou super jovem ainda, mas eu me lembro, né? Só que agora, o que a professora já falou e já deu a dica para vocês? Vocês precisam observar, pessoal, os elementos que compõem o conto de fadas, né? Como que começa, né? Geralmente, como que é, pessoal? Era uma vez, né? Um belo dia, né? Numa noite. E depois vai falando, né? Sobre o cenário, onde se passa esse conto, né? Que tipo de cenário que é? É um castelo? É um bosque, né? Onde é? Depois vocês observam os personagens, pessoal. Os personagens, como eu acabei de comentar aqui com vocês, geralmente são aqueles seres maravilhosos, né? Fadas, magos, bruxas, anões, tem gigantes, tem gênios, princesas. Isso existe no nosso dia a dia? Não, isso não existe. Por isso que nós falamos, é um gênero que faz você imaginar, faz você ir com a sua imaginação longe quando você está lendo uma história. Você imagina aquele lugar, você imagina aquele castelo e tudo aquilo que rodeia, né? Essa coisa bonita que tem os contos de fadas. Então, no nosso estudo agora, o que você tem que pôr dentro da sua cabeça? Você tem que começar a pensar que você precisa entender esse gênero. Para que eu vou entender, professora? Para você poder escrever. Vai ter momentos nas atividades que a professora vai pedir para você escrever, para você fazer uma reescrita. E aí? Em que você vai se inspirar? De onde que você vai tirar as ideias para pôr no papel? Nisso que eu tô acabando de falar para vocês, nesses detalhes que vão acontecendo durante uma história de contos de fadas. O começo dele, depois e o final. O final geralmente foram felizes para sempre, né? Acontece um monte de problema lá no meio da história, que é o conflito, né? Que a gente fala que é aquele momento mais... que dá aquela aflição, né? Que acontece aquele conflito, aquele clímax que a gente fala.
que é uma palavra mais técnica, que vocês ainda vão aprender, né? Mas como eu trato meu segundo ano com muito respeito, sei que vocês são muito inteligentes, então eu não fico economizando em palavras para vocês aprenderem. Então acontece o clímax, aquele meio da história que tem aquele conflito, e depois, no final, normalmente, né, sempre, foram felizes para sempre. Então, quando você for exercitar uma escrita, você vai lembrar de tudo isso que eu tô falando para você. Você vai lembrar. E quando você lembra que eu falei para vocês, sem ser na última aula, na outra aula, que eu falei que a escrita começa onde? A escrita começa aqui na sua mão? Sim ou não? Fala aí, você que tá me ouvindo. Pode falar alto aí na sua casa. Não liga não, o povo vai achar que você tá doido, mas você não tá doido. Você tá falando com a professora. A escrita começa onde? Na sua mão? Não. A escrita começa aqui, ó. No seu pensamento. Naquilo que você pensa primeiro. Você pensa, você constrói aquela ideia e depois você coloca para sua mão. E da sua mão você vai começar a escrever. E vai se soltar. E não vai ter medo de escrever. Porque o seu pensamento organiza a sua mão. E aí você tem segurança para escrever. Tudo bem? É por isso que a gente está estudando, né, contos de fadas. É por isso que no segundo ano isso faz parte do currículo, isso faz parte do conteúdo do segundo ano. Por serem histórias conhecidas, vocês, crianças, conseguem extravasar isso na escrita, como eu já falei para vocês. Belezinha? Então, sem mais delongas, né, que eu já falei. Vamos lá? O gato de botas. Nem vou pedir pro Reginaldo pôr escrita hoje, tá bom? Vou começar aqui pra vocês rapidinho, ó. Vamos lá? Presta atenção. Olha os detalhes, olha os elementos. Presta atenção. Era uma vez um moleiro que tinha 3 filhos. Ele possuía apenas 3 coisas: um moinho, um jumento e um lindo gato. Certo dia, o moleiro faleceu. Os 3 irmãos dividiram as posses do pai entre eles. Enquanto o mais novo ficou com o gato, os 2 mais velhos ficaram com o jumento e com o moinho. Aqui, pessoal, eu vou lendo e vou mostrando, tá bom? As imagens para vocês, né? Tranquilo? Só para vocês verem, tá? Vamos lá, continuando. Depois a outra imagem, ó. Eles tristes aqui que o pai faleceu, tá vendo? Muito bem. Belezinha. Vamos lá, continuando. O caçula sentiu-se muito triste com essa divisão. Porém, o gato era muito inteligente e tinha um plano maravilhoso para o rapaz. Dê-me um par de botas e uma capa. Depois, veja como eu mudarei a sua vida. O gato lhe disse. O jovem deu ao gato um par de botas e uma capa. O gato perseguiu um coelho até prendê-lo com uma armadilha. Então levou sua presa ao Palácio Real. Vamos lá ver a imagem. Observem os elementos da escrita, hein, pessoal? Vamos lá. Olha lá. Aí virei aqui, ó. Aqui outra parte, tá vendo? Joia. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Isso. Então, levou sua presa ao Palácio Real. Quem me enviou um presente? Perguntou o rei. Trago um presente do Marquês de Carabás para sua majestade, respondeu o gato. Que gentileza do seu mestre, exclamou o rei. Depois disso, o gato caçou 2 fazões e os deu de presente ao rei, que agradeceu novamente ao gato e ao seu mestre. Certo dia, o gato e seu mestre foram para o campo. Pessoal, ele levando o presente pro rei, tá vendo?
E vamos lá. Mestre, faça o que eu lhe digo. Tire suas roupas e pule no lago, falou o gato. O rapaz seguiu as instruções do gato. Pouco depois, eles viram a carruagem real vindo na direção deles. Salvem-me, mestre! Ele está se afogando! Gritou o gato. Ao ouvir o chamado do gato, o rei voltou-se para o lago. Imediatamente ele reconheceu o gato e ordenou que o carroceiro ajudasse o marquês. Quando o rapaz já havia sido resgatado e estava vestido, o rei e a princesa o convidaram para entrar na carruagem. Olha só que gato danado, hein? Armou toda a história, olha lá. Né? Ó, foi convidado pelo rei, né? Se passando por marquês, hein? Uma pessoa importante. Vamos ver essa história, vamos lá. O jovem entrou na carruagem com o rei e a sua filha, e os três partiram dali. Enquanto isso, o gato saiu correndo na frente deles e logo chegou ao castelo de um ogro, que era conhecido por ser capaz de fazer magia. Senhor, eu vim até aqui para ver a sua magia com meus próprios olhos. Ouvi dizer que é capaz de transformar-se em um poderoso leão. Por favor, poderia transformar-se em um leão diante dos meus olhos? Quando a carruagem saiu, ele saiu correndo na frente e foi até o ogro, que diz que fazia magia. Olha lá, vamos ver o que ele está aprontando. O ogro ficou muito orgulhoso, não perdeu tempo e transformou-se em um leão. Então, por ser muito esperto, o gato perguntou: o senhor seria capaz de transformar-se em um rato? O ogro respondeu: sim, rapidamente. O gato pulou sobre ele e o devorou. Pouco depois, a carruagem do rei chegou ao castelo. Sejam bem-vindos ao castelo do Marquês de Carabás, falou o gato. O rei ficou muito impressionado com as riquezas do rapaz. Aqui, no momento que o ogro transformou num leão, tá vendo? E depois transformou-se num gato. Certo? Olha lá o rato na mão dele. Tá vendo? O rapaz estava muito orgulhoso de seu animalzinho. Um grande banquete foi servido ao rei. Todos comeram bastante, até sentirem-se satisfeitos. O rei e a princesa agradeceram ao jovem pelo banquete e ele logo convidou a princesa para um passeio. Depois de caminharem um pouco, eles pararam sobre uma ponte de madeira, próximo ao castelo. A princesa e o rapaz conversaram bastante. Lá no jantar, ó. E depois aqui eles conversando, lá na ponte. O rei concordou que os dois poderiam se casar. O gato de botas ficou muito feliz. Logo, os jovens se casaram e viveram felizes para sempre. Vamos lá? Aqui o finalzinho. Olha esse final, se liga. Final de conto de fadas, ó. Felizes para sempre. Viram? Então, o gato de botas era um gato muito esperto e realmente mudou a vida, né, do rapaz. Você viu toda a história que ele tramou e tudo deu certo, né? Tudo deu como ele queria e ele mudou a vida, né? Que gato esperto, hein, pessoal? Olha só. Esse,
Por isso que falo, os contos de fadas tem magia, tem encantamento. Você viu o ogro? Né? É muita coisa legal, pessoal. Vocês têm que começar a observar, né? Essas escritas, esse começo. Lembra? O Era Uma Vez? O Era Uma Vez é clássico, gente. Olha o comecinho. Era uma vez. Então, sempre essas histórias contadas, são narrativas, né? Que tem esse encantamento, que tem essa beleza e que tem essas falas, né? Marquês, rei. Lembra que eu falei outro dia em outra aula que tem palavras assim mais... a fala é mais formal, que não é essa fala que a gente tem hoje. São falas assim mais formais. Olha o marquês, o rei, né? Colocou-se, né? Tem toda uma escrita especial para poder explicar a história, tá bom? Vocês têm que ficar de olho, nesses elementos. Toda vez que você lê agora um conto de fadas, seja aí na sua casa, seja em qualquer lugar, você vai prestar atenção. Como que começa, como que é o meio e como que é o final. Presta atenção, presta muita atenção, que é para isso que a gente está estudando isso agora. Porque conhecer as histórias, eu já sei que você conhece, eu já sei. Só que agora, nossa questão, a nossa pegada é outra. A nossa pegada é você reconhecer os elementos desse gênero, né? Como que esse gênero se comunica, como que esse gênero textual, ele se expõe para você, ele se comunica com você, tá? É isso que você tem que estar atento, tá bom? Vou ficar falando, vou falar 1, 2, 3, um monte de vezes, até você gravar e ficar na sua mente, tá bom? Pra você não esquecer, que eu sei que vocês não vão esquecer, tá bom? Vamos lá, caderno 6 na tela, pra gente continuar nossas atividades. Vamos lá, Reginaldo, vamos trabalhar um pouquinho? Trabalhando, Reginaldo, trabalhar, isso. Você chegou do serviço agora? Então vamos trabalhar, meu querido. Pra gente poder oferecer para meus alunos o melhor de mim aí para eles. Vamos lá? Caderno 6 na tela. Vamos lá para o exercício número 4, tá? Tá escrito lá no topo, Chapeuzinho Vermelho. Certo? Que eu contei essa história para vocês na aula retrasada. Todo mundo lembra, né? Então vamos lá? Complete as informações fazendo um desenho e escrevendo o nome que você desenhou. Veja bem, olha lá, letra A, Chapeuzinho Vermelho ia visitar quem? Não vou falar agora, que eu vou falar depois da outra aula. Quem que o Chapeuzinho Vermelho foi visitar? Então você vai desenhar, tá vendo esse quadrado aqui? Você vai desenhar essa cena e vai escrever aqui do lado quem que Chapeuzinho Vermelho foi visitar, tá bom? B, ela ia lhe levar levar o que, pessoal? Você vai ter que lembrar da história. O que a Chapeuzinho ia levar para aquela pessoa do primeiro quadradinho? O que ela ia levar? Quem lembra? Desenha aí do lado e escreve. C, no caminho ela encontrou não vou falar não, você vai ter que lembrar. Encontrou quem? Desenha e escreve. Muito bom. Ele a enganou e chegou primeiro Chegou aonde? Você vai desenhar e vai escrever. O lobo, letra E. O lobo se fantasiou de vovó e... Ele se fantasiou de vovó e o que aconteceu? Você vai desenhar e vai escrever. F. Quando o lobo ameaçou comer a menina, aparece Quem que aparece? Você vai lembrar, você vai ter que lembrar para colocar aí agora. Você vai escrever, vai desenhar e vai escrever. Muito bem. Número 5. Vamos lá. A vovó da Chapeuzinho gosta muito de bolinhos de chuva. A mamãe da Chapeuzinho quer preparar alguns para colocar na cesta de doces. Complete a receita observando os desenhos que indicam as palavras que faltam e escrevam os seus nomes. Então, presta atenção. Aqui depois, tá vendo? Bolinho de chuva. Isso é o que, pessoal? Você bate o olho nisso aqui. O que é isso aqui? É uma receita. Muito bem.
E aqui está os ingredientes, vamos lá? Então tá pedindo aqui 2, olha o desenho na frente, quebrado aqui. O que é isso aqui? Você sabe? Então você vai escrever aqui, 2 o quê? Depois embaixo, 2 o quê? De açúcar. Então 2 o quê? Tem o desenho aqui, galera, ó, bem na frente. 1 xícara de, ó, a caixinha aqui do produto, que é... Tá vendo? Tem a caixinha, tem uma vaquinha, tem, né? Presta atenção. 1 xícara de isso. E depois continua a receita, tá bom? Certinho. Você vai fazer a escrita, tá? Do que tá faltando aqui nessa receita. Muito molezinha, muito molezinha. 6. Qual é a cor da roupa da Chapeuzinho? Vamos escrever o nome e pintar o quadradinho da mesma cor? Então, vamos lá. Você tá vendo a Chapeuzinho aqui, você tá vendo um quadradinho da cor, tá vendo? Então, você vai escrever, olha lá, o primeiro. O quadradinho é vermelho, então você vai escrever vermelho. E na sequência agora, galera, vamos fazer uma lista de cores e pintar os quadradinhos da cor correspondente? Olha lá, o primeiro quadradinho, que cor que é, pessoal? É amarelo, então você vai escrever amarelo. E depois na sequência, tá? Na aula da correção eu corrijo com vocês aí. Olha todas as cores, tá? A questão, aqui tem uma questão, porque o de vocês pode ser que está preto e branco, né? Porque foi tirado da escola. Então, ó, presta atenção. O número 1 é amarelo. Vou falando as cores aqui pra vocês, tá? Amarelo. 2, laranja. 3, verde. 4, azul. 5, preto. 6, rosa. 7, roxo. 8, cinza. Eu vou colocar essas cores escritas no WhatsApp, tá, pessoal? Pra ajudar vocês, porque aqui de vocês vai estar preto e branco e vocês não vão ver a cor, tá? A professora vai fazer, aí você pinta na sua casa. Tudo bem? 7 e última atividade da aula de hoje, vamos lá? Escreva um bilhete para a mãe da Chapeuzinho Vermelho, informando que a vovozinha está doente. Pessoal, isso aqui vocês vão ter que lembrar, puxar lá na memória. Lembra que nós já trabalhamos bilhete? Como que faz um bilhete? Vamos lembrar aqui, vou dar umas dicas. O bilhete, ele é uma mensagem curtinha, uma mensagem para se comunicar, certo? Certo. Qual que é a estrutura do bilhete? Que jeito que eu faço o bilhete, professora? Como é que é mesmo? Eu esqueci. Então, vou lembrar vocês, ó. Primeira coisa, é o destinatário. Para quem vai esse bilhete? Então, você precisa, né? Tem que estar escrito para quem vai esse bilhete, ok? Depois, o assunto, né? Qual é o assunto desse bilhete? Do que ele vai falar, ó? Aqui no começo pediu, escreva um bilhete para a mãe informando que a vovozinha está doente. Então, para quem que vai esse bilhete? Para a vovozinha. Qual é o assunto? Eu preciso avisar que a vovozinha está doente, olha lá. A mãe da Chapeuzinho informando que a vovozinha está doente. O assunto é que ela está doente, beleza. Despedida, como que eu faço a despedida? Abraços, beijos, carinhosamente. A gente escreve uma despedida. E depois, por último, a gente assina, né? Quem escreveu o bilhete vai assinar lá no final. Então, essa é a estrutura do bilhete, tá bom? A professora tá refrescando a memória e lembrando vocês. Então, primeiro, para quem vai o bilhete. Então, depois, você vai fazer o assunto, né? Sobre o que você quer informar. Depois faz a despedida e depois assina no final. Tudo bem? Só para lembrar vocês, tá? E nossa aula termina por aqui, por hoje, né? Eu fico aqui aguardando, tá bom? Os pais de vocês fazendo as atividades e mandando para mim as fotos. Manda as fotos, clica e manda para a professora. Eu olho todas as atividades, todas. Eu abro, eu olho e eu vou arquivando no meu computador, tá? Então eu sei todos os alunos que estão fazendo, eu sei tudo direitinho. Eu fico muito feliz quando eu recebo as atividades, tá? Não fico olhando defeito, não fico olhando se errou, se acertou. Não é isso que a professora fica olhando. Eu fico olhando a sua vontade de fazer, eu fico olhando o seu esforço para fazer.
Eu fico muito, muito feliz com o seu esforço, porque não é fácil, né, pessoal? Estudar em casa não é fácil. Mas a professora está muito orgulhosa daqueles que não desistiram, daqueles que continuam, daqueles que persistem em estudar, tá bom? Com dificuldade, às vezes sem ânimo, mas eu admiro aqueles que continuam firme, tá bom? Porque tudo isso uma hora vai passar, tudo vai passar. Só que o que não passa? O aprendizado, isso não passa. O que você aprendeu durante esse período, isso ninguém tira de você, isso é seu. O aprendizado é seu. E isso não vai passar, porque vai ficar aqui, ó, guardado na sua mente, tá bom? Pensem muito nisso, tá? O que você aprendeu, ninguém tira de você. Agora, aquilo que você não fez, aí, né, não guardou, aí não tem, né? Então, você tem que se esforçar, tem que continuar firme e forte, tá bom? Até o fim, tá bom? Um grande beijo para vocês, muita saudade de vocês, tá bom? E até a próxima aula para as correções dessas atividades que eu acabei de passar, mais as correções das atividades que eu tenho mandado durante a semana, tá? Beijos para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.